Ok, irmãos, graça e paz aqui pelo YouTube, com os irmãos aqui no Webex, Meetings, fazendo a nossa reunião de terça-feira, onde estudamos o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Tem sido nesses dias, nós temos aprendido muito do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, logo depois da oração, a Rosana vai está fazendo algumas perguntas que ela quer fazer para que você já se para responder ao estudo. Então, nós vamos orar ao Senhor, e Ele é quem é o nosso guia, e é Ele quem fala no nosso coração. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse tempo, por essa reunião, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos ensinar, através do livro de Apocalipse, esta noite. Amém. Então, são duas perguntas, né? E quando a gente vai falando, vocês já podem responder. Primeiro é que eu queria saber quem é hoje a igreja de Tiatira. Eu estudei sobre a igreja de Tiatira. E eu quero que você responda quem é uma cristã que nasceu nessa cidade bem famosa. Testamento. A outra pergunta, parece que o microfone foi desligado. É porque você está falando bem? Não, agora tá, eu não estou ouvindo. Por quê? Mas porque eu passei para o seu microfone, pode falar. Ah, tá certo. Entendi. E a outra pergunta é: qual é a mulher que aparece, né, que ela tem uma ligação com essa igreja no Novo Testamento e também tem uma ligação com o povo de Deus lá no Antigo Testamento? Pronto. Repete essa pergunta. Pronto. Primeira, são duas mulheres. Que eu quero saber, a última pergunta é: quem é a mulher que tem ligação com essa igreja de Tiatira e que também tem uma ligação lá no Antigo Testamento, na Bíblia, é citado essa mulher, esse mesmo nome. E a primeira que eu fiz, a primeira pergunta é: qual é a cristã famosa, quer dizer, qual é a mulher convertida, vou até acrescentar mais, ajudante do apóstolo Paulo, né, muito cooperou com o apóstolo Paulo e que nasce nessa cidade de Tiatira. Tudo bem. Então você agora tem essas perguntas, vai ficar pensando e ao longo do estudo nós vamos poder responder. Vamos agora para o livro de Apocalipse, começar a transmitir tela aqui. Espero que esteja boa a transmissão aí para você possa acompanhar da melhor forma. Muito bem. Estudo do Apocalipse, carta à igreja em Tiatira. Essa carta que nós vamos estudar hoje. Vamos ler Apocalipse 2, do versículo 18 até o versículo 29. Apocalipse 2, 18 a 29. Diz assim: diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze. Conheço as suas obras, o seu amor a serviço
e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo, um instante, para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. E matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Muito bem. Esta é a palavra do Senhor à igreja em Tiatira. Vou só reduzir um pouco aqui essa tela. Apaga. Oi? Sim, pois é, eu estou só ajeitando aqui, acho que a tela, desculpa. Versículo 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, no livro de Apocalipse. Muito bem. Essa é uma fotografia de Tiatira, né? Porém, esta cidade, ela não tem nada a ver com aquela antiga cidade. Não ser você vê aí nessa foto, para quem não tem muita familiaridade, você está vendo aí uma mesquita em primeiro plano, né, em destaque. Essa mesquita, ela está nos informando que aí não existe uma igreja forte, que a igreja está realmente, na verdade, está obscurecida, né? Isso aconteceu aí nos primeiros séculos, Idade Média, né? Verdade? Quando os muçulmanos foram tomando essa parte aí do mundo, né? Muito bem. Você tem as curiosidades hoje? E eu queria já perguntar às pessoas, se vocês pesquisaram aí, quem foi cristã famosa que se converteu com a pregação do apóstolo Paulo, e ela é dessa cidade natural de Tiatira. Quem será? Quem quer responder? Não é Débora, não, né? Não, Débora. não é Débora. A Lídia. Débora, acho que não se converteu. Paulo.
Quem é a Vitória, afinal? Eu estou chutando. Está chutando Lídia? Não devia fazer isso. Porque Lídia, na verdade, sim, era ela, a resposta certa é essa. A primeira mulher a se converter na Europa, porque ela, apesar de que Tiatira é Lídia, é verdade. E tem algumas curiosidades dessa cidade de Tiatira. Não tem muita informação, gente, hoje. Por quê? Porque a cidade de Tiatira não era uma cidade riquíssima, poderosa, ela não era nem um centro religioso, nem cultural, como nós vimos nas anteriores, como Pérgamo, né? Como Éfeso. Não, ela era uma cidade, praticamente uma cidade de trabalhadores, de comerciantes. A riqueza de Tiatira estava no comércio e no artesanato e algumas rudimentalidades assim de indústria, né? Vamos dizer assim. Não vamos nem chamar indústria, mas é manufatura, né? Então, assim, foi uma das primeiras cidades a utilizar o dinheiro, porque é uma cidade de comerciantes, né? Então, primeiro, uma curiosidade interessante. E era uma cidade onde para trabalhar, você tinha que participar das associações comerciais. Então, cada tipo de profissão, ela tinha sua associação. E quem não fosse associado, não é que você fosse perseguido, mas você teria muita dificuldade para exercer a profissão, porque ela era regulamentada. Você tinha que participar da associação para você exercer aquele tipo de atividade. Então, provavelmente, Lídia, ela era ligada a uma associação de vendedores de púrpura, porque ela era uma vendedora de púrpura, como informou o apóstolo Paulo, né? E, por falar em púrpura, era uma das riquezas da região, era uma planta, né? Na verdade, um corante que era tirado dessa planta, rubro, né? Vermelho, e o nome da planta era Rubia tinctorium, como ruiva dos tinteiros. E essa planta, ela dava esse corante vermelho raro. E isso fazia com que ele fosse muito caro e, portanto, só era usado por pessoas muito nobres, por reis. Outra cidade que comercializava esse tipo de corante era Tiro. Tiro, vocês lembram de Tiro e Sidom, que Jesus citou nas Escrituras? Pois é. Então, além disso, eles comercializavam vestuário, couro, lã, linho, escravos e bronze polido. Bronze polido de Tiatira era famoso. Talvez por isso Jesus se apresenta, né, como aquele que tem os pés de bronze polido. Então, como vocês viram, é uma cidade bastante comercial. Agora, eu perguntei para uma outra mulher, né? Sim. Que ela tem uma ligação com esta cidade de Tiatira e também tem uma ligação lá no Antigo Testamento com o povo de Israel. Quem vai dizer? Alguém quer arriscar? Abel. Opa! Fala aí, irmão. Eu peguei só a última sílaba. Jezabel. Isso mesmo, irmão Luiz. Certíssima resposta. Jezabel. Agora, gente, o que eu achei curioso e interessante é exatamente a ligação entre Tiatira e Tiro. Tem pessoas que dizem, alguns estudiosos, que até Tira veio como homenagem da cidade de Tiro. Então, vou explicar. Tem muitas semelhanças, muitas ligações entre Tiro e Tiatira. Ambas as cidades eram comerciais, ambas vendiam por púrpura, Seleuco,
que era um general de Alexandre, é um conquistador dessa cidade de Tiatira, também governou por um tempo Tiro. Quando Alexandre Magno morreu, deixou o seu império, né? O Seleuco, ele dominou uma boa região ali pela Babilônia, Tiro, Sidom e também Tiatira. E, então, essas duas cidades foram governadas por um tempo por esse mesmo rei. Foi quem deu o nome, Seleuco deu o nome a Tiatira. Ela tinha um outro nome, na verdade, mas ele mudou para Tiatira. E existe um rei, que foi rei de Tiro, no Antigo Testamento, o rei Etbaal, que era pai de quem? Nada mais, nada menos do que Jezabel, que dividiu o povo de Deus, que criou a adoração a falsos deuses lá no Antigo Testamento, em Israel. Então, o rei de Tiro era pai de Jezabel. E Jezabel está na carta a Tiatira causando o mesmo problema, né? A divisão, as heresias, né? Então, é muito interessante como você tem essa ligação entre Tiro e Jezabel. E eu não sei se vocês lembram que lá no livro de Isaías também, Tiro, o rei de Tiro é comparado a Satanás, né? Filho da alva, né? Como caíste, ó filho da alva? Tu era o mais belo dentre todos os anjos de Deus, e cobiçaste a tua formosura, e Aquele texto é com referência ao rei de Tiro, que é usado, né, pelos pais da igreja como uma referência também a Satanás. Então, você vê a ligação, né, muito interessante, eu achei, essa analogia de Tiro com Tiatira, né, e como o mesmo rei, Seleuco, né, ele foi rei das duas cidades. Acredita-se que ele trouxe esse nome de Tiatira, foi uma homenagem a Tiro. Está aí, né? Muito bem. Então, vamos continuando aqui. O nome Tiatira significa sacrifício contínuo. A forma da tradução mesmo da palavra, apesar dessa conexão com a palavra Tiro, né? Que Tiro, essa cidade de Tiro, não tem nada a ver com Tiro de espingarda. Não. É um nome de uma cidade, né? É uma cidade, gente, interessante. Ela é uma cidade que ela é parte no continente, parte numa ilha. Uhum. Florianópolis. E Sidom. Tiro e Sidom, elas são vizinhas. Seleuco unificou as duas, só Tiro. Muito bem. Então, era uma cidade, como a Rosana já disse, de artesãos e mercadores. Era uma cidade do comércio, porém não era uma grande cidade comercial, aqueles portos grandes, né? Ela era uma cidade grande comercialmente, mas não tinha assim aquele poder político, aquele poder de nobreza, de cultural, de requinte. Era gente trabalhadora que vivia lá, né? Embora que enriquecesse. Sim. Ricos, né? Porém, político e cultural. A primeira convertida na Macedônia foi Lídia de Tiatira, vendedora de púrpura, também já foi citado aqui pela Rosana, esse fato lá. O problema maior para a igreja eram as guildas. O que eram essas guildas? Exatamente essas associações, essas corporações. É tipo a CDL,
mais ou menos, né? Não seria bem, mas teria o poder também de definir quem poderia ou não vender, né? Como se fosse assim, tipo, uma categoria profissional que tem aquele seu conselho, né? OAB, Você só é Crescido. advogado se você for associado, né? Pronto. Era assim. Mais ou menos assim. Então, essas guildas profissionais, né, que existiam lá na cidade. Essas associações, elas não somente se metiam nas questões profissionais, mas elas tinham um Deus patrono, elas tinham um Deus ali que era o patrono daquela determinada associação. Portanto, as festas dessas guildas, né, dessas associações, eram celebradas no templo e tinham uma conotação religiosa, né? Então, eles misturavam muito. A gente vem de uma cultura muito religiosa aqui no Ceará e não é muito difícil você ver festas nas empresas, por exemplo, onde você tem uma mistura com a religião, ou numa escola. Muitas vezes, eu estudei em escola religiosa, né? E muitas vezes eu tive que participar de celebrações religiosas, mesmo tendo um credo, uma fé diferente, mas a escola promovia aquela, tinham que participar. Eu estou me lembrando que quando a Vitória era pequena, né, que na pré-escola, em Quixadá, e aí eu cheguei na escola e comuniquei que nós éramos no início, né? Que éramos evangélicos e que a gente não gostaria que a Vitória participasse de festas religiosas. E a escola nós escolhemos exatamente porque era uma escola laica, né? Uma escola que não tinha ligações religiosas. Mas eu sempre deixava a Vitória lá no portão, mas um dia eu resolvi entrar, né? E quando eu entrei, estava lá eles rezando, né? Todos enfileirados, os alunos. A Vitória não estava rezando, mas estava lá de pé, lá para o lado da imagem, em pé. E eu disse, por que é que Vitória está aqui, professora? Tendo já, né? Não, mas é porque ela bichinha ficava sozinha na classe, eu tinha muita pena, aí traga ela para cá, para colocar na frente aqui da imagem. Então, assim, eu digo, não, mas não pode não, viu? Pode deixar ela lá na sala, pintando, fazendo alguma coisa. A partir daí eu comecei a ficar no corredor. Enquanto todo mundo rezava, eu ficava no corredor, no banquinho. Ai, era, né, Vitória? Foi. Muito bem. São essas coisas, né? Depois eu conto para vocês as peripécias que eu tive por aí, né? Gente, nós estamos com algumas pessoas acompanhando através do YouTube. E se você quiser mandar algum comentário pelo YouTube, né, alguma pergunta ou comentário, você pode fazer, escreve aí no chat do YouTube, que aí a Vitória vai estar passando aqui para a gente, certo? Que bom que vocês conseguiram acessar de alguma forma, e o importante é que estamos todos aqui. Também eu peço que você dê um feedback sobre como está a transmissão aí pelo YouTube, tá? Então você pode falar, escrever alguma coisa aí, se está bom, se está ruim, o som, a imagem, se está tudo ok, tá? Legal, vamos continuando. Então, essas festas religiosas, você sabe que naquela região e naquela época havia uma mistura muito grande da religião com a sexualidade, com festas que terminavam em libertinagem. Então, não era raro que essas festas que aconteciam, promovidas pelas associações profissionais, elas também terminassem em orgias. Como, então, os cristãos poderiam participar de algo? Agora, veja bem, tudo atrelado à profissão.
E nós vemos, hoje em dia, algumas lutas nessa área. E alguém diz assim, puxa, mas é a minha profissão. Eu tenho que fazer, é o meu ganha-pão. Então, não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona. Quando nós cremos no Senhor, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso ganha-pão. Se ele não for de acordo com a nossa fé. E aqueles irmãos tiveram, sim, que abrir mão, né, do seu ganha-pão. Né? Muitos deles tiveram que fazer o seu trabalho ganhando menos e tudo. Por quê? Não dava mais para participar dessas associações profissionais que puxavam para o lado religioso e para as questões pecaminosas, né, de impureza. Então, os irmãos tinham que tomar decisões. Isso acontece muito ainda hoje em cidades que têm uma economia movida pela religião. Então, cidades onde há muita romaria, onde há movimentação religiosa, por exemplo, tem uma cidade onde os meus pais pastorearam, em que uma pessoa se converteu e ela vivia exatamente de vender objetos religiosos. Então, ela teve que encontrar uma outra forma de produzir outra coisa ou de vender outra coisa para ganhar o seu dinheiro. Não é fácil, mas a igreja precisa ensinar e precisa ajudar também essa pessoa a reencontrar uma forma de ganhar o seu dinheiro. Né? Bom, vamos lá. Agora, voltando o nosso olhar para o texto, eu vou pincelar algumas frases do que o Senhor diz nessa carta à igreja em Tiatira. Primeiro, olhos, eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido, ou como bronze. Esse material, como já nos disse, né? O bronze, eles eram conhecidos pela produção em bronze, pela produção de itens, né? De objetos em bronze. Então, por isso, Jesus tinha que falar a linguagem que eles entendessem. Jesus procurava falar de uma forma que eles entendessem algo que tivesse a ver com a vida deles. Mas você sabe que esses metais eram muito importantes para a produção de armamentos, para a produção de equipamentos de guerra, tanto de proteção do guerreiro, como também de armas. Então, as pontas das flechas, as pontas das lanças, né, eram tudo de metal, né, no caso aqui, bronze. Lembra de Golias, né? Golias, ele tinha uma armadura de bronze, uma couraça, né? Ele tinha caneleiras de bronze, ele usava esse material que era importante para a guerra. Então, a visão que nós temos aqui como alguém com olhos de chama de fogo e com os pés como de bronze polido é de alguém pronto para a batalha, né? Que vê todas as coisas e que pisa firme sobre os seus inimigos. Então, é isso. Olha, o pessoal que está aqui acompanhando na conferência, fica à vontade, se você quiser abrir o seu microfone e falar, você diz, olha, eu quero falar e eu vou fazer uma pausa aqui para você falar, certo? Fique à vontade. Outra frase que o Senhor diz que é, olha, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ele observou isso, ele disse, isso é bom, né? Isso está a seu favor, tenho esse testemunho do seu amor, da sua fé, do seu serviço e da sua perseverança. Ou seja, essa igreja em Tiatira era uma igreja operante, era uma igreja que trabalhava, que atuava, você viu o resultado do seu trabalho. Era uma igreja que crescia no serviço a Cristo. E ele diz, você está fazendo mais agora do que no princípio.
Ou seja, era uma igreja crescente em serviço. Ou seja, está fazendo mais do que você fazia antes. Você já trabalhava bastante, mas agora você trabalha ainda mais. Olha só, que testemunho maravilhoso das obras daquela igreja. Mas isso não quer dizer que tudo era perfeito, até porque o Senhor não prioriza as nossas obras, mas Ele elogia. Então, entenda, nós temos o dever de servir ao Senhor, de trabalhar na obra. E ninguém trabalha muito na obra do Senhor. Sempre há algo a mais para você fazer. Você não pode chegar para Deus e dizer, realmente, agora eu trabalhei demais, né, e posso diminuir aqui meu ritmo. Não. Nada que fizermos para o Senhor é muito. Sempre Ele é digno de receber mais. Agora, o que você tem que avaliar são as suas forças e as suas prioridades, né? Para que você não vá além do que você pode ir e aí depois não aguente toda a caminhada que está proposta, que na verdade é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Tudo bem, alguém tem algum comentário até aqui? Eu só acrescentar que eu me lembrei, eu fui pesquisar aqui, eu eu tenho certeza do que eu ia dizer. Mas que o bronze polido, ele era usado como espelho, né? Os primeiros espelhos não eram divinos, como são esses nossos hoje, eles eram de metal, de bronze polido. Então, quando Jesus ele se apresenta, né, tá, acho que também como pés de bronze polido, reluzente, como um espelho, né? Também assim, acho que fala sobre a gente, sobre como ele reflete, né, a nós, ele reflete a nós a nossa imagem, né? Então nós nos vemos por meio, nos reconhecemos quem somos. Então o bronze polido é um espelho, né? Como a palavra é um espelho, ele mostra quem nós somos. Eu acho que Cristo estava vindo aqui para mostrar quem era verdadeiramente essa igreja, né? Porque ele veio com olhos de fogo e pés de bronze polido. Você vai queira ou não, você vai se enxergar. Legal. Muito bem. Mais alguém quer falar? Ok, vamos em frente. Agora, probleminha sério que você tem aí. O problema é que você tolera Jezabel. Então, Tiatira era uma igreja que estava crescendo no seu serviço a Cristo, mas permitiu que uma profetisa exercesse um ministério perigoso entre eles. Jezabel é um nome simbólico que faz referência à rainha de Acabe, Elias, que quase acabou com o culto a Deus em Israel. Esse era o grande objetivo dela. Ela buscou acabar com o culto a Deus e implantar o culto a Baal. Algumas traduções trazem tua esposa Jezabel, mas é pouco provável que se refira à esposa do bispo daquela igreja. Provavelmente não era a esposa do bispo de Tiatira, mas sim uma profetisa, uma mulher que ali estava. O fato mais importante é que essa pessoa tinha influência. Nós já vimos e vivemos em algumas igrejas a influência de algumas pessoas que podem deturpar totalmente o evangelho. Teve um caso, uma situação há uns 30 anos atrás, que eu presenciei, onde simplesmente dividiu a igreja e acabou com metade da igreja, porque exatamente uma mulher veio do sul do país e trouxe uma profecia, e essa profecia veio a causar uma confusão tão grande e uma compreensão errônea da palavra, a ponto de que aquela igreja não
prosperou mais, ela deixou, inclusive, de existir depois de algum tempo. É complicado, né? Você permitir esse tipo de influência, O fato é que essa pessoa, essa Jezabel, tinha influência, ela começou a tolerar, começou a se tornar tolerante com as coisas malignas, e isso provocou um problema, principalmente com Deus. E Deus, através do Senhor Jesus, está aqui repreendendo essa igreja. Jezabel, lá no Antigo Testamento, a esposa de Acabe, olha o nome do homem, pressionou o marido a abandonar a Deus e a apoiar o culto a Baal. Ela também usou meios injustos para extorquir bens materiais e satisfazer os seus próprios desejos. Ela, por exemplo, ela criou uma situação porque o Acabe, ele queria comprar uma vinha. E aí ele chegou para o dono da vinha e disse: me venda essa vinha, eu te pago um preço bom. Aí o cara disse: não estou querendo, isso que foi a herança do meu pai, isso aqui é da minha família há muito tempo, não tenho interesse de vender, não. E quem é que é obrigado a vender, né? Alguma coisa. Aí disse que o Acabe chegou em casa, parecia aquele menino velho, aqueles adolescentes, quando querem uma coisa que o pai não dá, ele fica chateado, aí ele foi lá, se deitou na cama. Lá. Aí quando Jezabel chegou, aí ela disse: o que foi, meu marido? Amor? Ele disse: não é porque o fulano não quis vender a vinha, eu disse que pagava, ele não quis vender. Depois deixa que eu vou conseguir para você. Ela inventou uma mentira, levou este homem, que era um bom homem, levou este homem a julgamento, conseguiu umas falsas testemunhas e conseguiu, então, que aquele homem fosse morto e pegou aquele terreno de graça, né? Tomou o terreno daquele homem e passou ao seu marido. E ele não disse nada, não foi contra ela, não evitou essa injustiça. Portanto, o trabalho de Jezabel, ele induz à idolatria e ao materialismo. São as grandes tentações que estavam presentes ali em Tiatira, um povo que tinha a tentação de ser idólatra e uma tentação ao materialismo, ou seja, a busca por outros deuses e a confiança no dinheiro, nas riquezas. Eram comerciantes e gostavam disto, né? Lá era um centro comercial, uma certa importância na região. Jesus também diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Está falando de Jezabel. Olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, essa profetisa. Então, essa Jezabel já havia sido advertida a encerrar sua influência pecaminosa, mas não houve resultado. Por isso, a necessidade de castigo. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, ela dá tempo para o arrependimento. Ela estabelece a possibilidade de que a pessoa se arrependa, de que a pessoa encontre um jeito de mudar a sua atitude. Mas a ira do Senhor se manifesta sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Então, ele dá um tempo, ele avisa, ele corrige, ele envia a sua palavra, mas até que chega um dia, nós não sabemos esse dia, se é aqui na terra ou se é o dia do julgamento final, né? Parece que é até melhor que seja aqui, né? Porque a pessoa tem chance de se arrepender. Mas esse dia da ira do Senhor chega também sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E é isso que ele está dizendo. Olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela está consciente
desse tempo, e dessa situação e dessa necessidade de se arrepender. Bom, e ele diz assim, olha, também tem uns aí que buscam as coisas profundas de Satanás, mas que bom que você não entrou nessa, que bom que você não foi buscar esses conhecimentos profundos. É uma coisa interessante, porque isso aqui pode se referir a uma ironia ao pensamento de alguns, que eram os gnósticos. Você pode explicar o que são os gnósticos? Agora eu sei que eles faziam separação, né, entre uma separação muito grande entre coisas espirituais e coisas materiais, corpo e alma, né, com o corpo sendo algo mal e a alma sendo algo, né, com o corpo sendo algo mal e a alma sendo algo bom, né, e que o homem tinha se livrado do corpo, né, das coisas corporais para. Então é uma heresia que dominou muito tempo da igreja, né? Mas eu não tenho assim detalhes, não pesquisei detalhes do gnosticismo. Mas é por aí mesmo, né? Agora, os gnósticos, eles estudavam profundamente, né, as coisas de Deus, eles queriam descobrir tudo sobre o ser eterno, sobre as divindades em geral, na verdade, não só sobre o Deus verdadeiro. O grande combatente dos gnósticos era o Agostinho, né? Ele teve nessa seita, né? E aí ele se converteu e passou a combater essa heresia fortemente. E eles chegaram ao ponto de dizer que conheciam a Deus com exclusividade. Eles estudavam tanto, eles entendiam que só eles entendiam das profundezas de Deus. Portanto, estudarem, e não só estudar, eles buscavam ter experiências sobrenaturais. Na verdade, o gnosticismo moderno, ele tem realmente crescido bastante. Bom, também pode se referir aos nicolaítas, né, que eram pessoas que estudavam magia e ocultismo, com o pretexto de conhecer o mal para combater. Ou seja, eu preciso conhecer as profundezas de Satanás, como ele diz aqui, né, as coisas profundas de Satanás, para poder combater as ações demoníacas, para que eu possa, então, expulsar os demônios. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós não precisamos experimentar as trevas, mas para poder levar a luz. A luz não precisa disso. Então, na verdade, essas coisas ocultas, né, essas místicas, elas atraem bastante, né, a curiosidade das pessoas. E não é difícil também hoje em dia você ver evangélicos profundamente estudiosos de Satanás, né, das coisas ocultas de Satanás, que é quase pós-graduado em Satanás. Nome de demônio. Sabe nome de demônio, sabe a família do demônio, sabe quantos filhos demônio tem, sabe tudo, né? Que é para... Não, e a história sempre o pretexto é que a gente tem que conhecer profundamente o inimigo, quando, na verdade, a gente tem que conhecer profundamente o Senhor. A Bíblia não se aprofunda em Satanás. Interessante, né? A Bíblia, aliás, o nome de Lúcifer não está nem na Bíblia, né? Não tem nem esse nome na Bíblia, Lúcifer. Fala que Satanás se reveste de anjo de luz. Aí daí veria o nome Lúcifer. Para você ver como tem muita coisa que se diz que não tem verdade bíblica, né? Muito bem. É verdade. Então, seja como for,
merece o repúdio de todo cristão. Seja uma pessoa que vive buscando, entre aspas, as profundezas de Deus, de uma experiência além da palavra de Deus, além das escrituras, pessoas que estão buscando experiência com o divino e depois nem sabem mesmo se é com o Senhor, e aqueles que buscam o conhecimento do reino das trevas também, mesmo que seja sob o pretexto de combatê-lo, seja uma coisa ou outra, nós repudiamos, nós achamos que a palavra de Deus é suficiente para conhecermos o que Deus quer que conheçamos dele e conhecer o que ele quer que nós conheçamos, inclusive dos nossos inimigos, que, como você disse, é pouca coisa. E aí Jesus diz: eu não porei outra carga sobre vocês. Uma alusão às principais exigências do concílio apostólico. O concílio é a reunião dos líderes da igreja, e aconteceu esse concílio ainda no primeiro século, com uma reunião que houve com Pedro, né, com o Tiago, com João, com os apóstolos ali, e eles tomaram algumas decisões, inclusive com relação aos gentios. E o que foi que eles disseram? Disseram: olha, tudo bem, vão lá, vocês não vão precisar mandar ninguém se circuncidar, só tem duas coisas que nós exigimos que vocês ensinem a todo aquele que se converter, a todo cristão. Uma é que ele se abstenha de comida consagrada a ídolos, e a outra da imoralidade sexual. Ora, é exatamente o problema que estava sendo encontrado ali em Tiatira. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, eu não vou colocar outra carga sobre vocês só precisam se livrar dessas duas coisas, que é aquilo básico para todo cristão, mas que vocês estão encontrando esse problema aí. Então, só se livrem dessas duas coisas, que é o suficiente para vocês viverem, no caso de vocês, viverem uma vida tranquila diante de Deus. E eu não vou colocar outra carga sobre vocês. O que o Senhor disse sobre essas cargas pesadas, né? Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, existe uma carga, existe um jugo, mas é suave, é leve, dá para carregar, é de acordo com as suas forças, porque o nosso Deus é justo e amoroso para conosco. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Ele vai falar a promessa. O vencedor aqui é identificado como uma pessoa que se mantém fazendo a vontade de Deus por toda a vida. É alguém que não é um super cristão, mas que se mantém. Essa é a palavra-chave aqui, né? Ele faz a minha vontade até o fim. Ele se mantém no trilho, se mantém na caminhada até o fim. A este será dado o direito de governar com o Senhor sobre as nações. Portanto, o termo traduzido por reger refere-se a 3 instrumentos bem significativos da regência, né, do reino, do governo. Cajado. O cajado fala da função de pastorear. Então, ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei a possibilidade, o direito de pastorear junto comigo.
de pastorear o meu povo junto comigo. A outra figura conectada, ligada à regência, é o cetro. O cetro fala de reinar. Reinar. Então, com o cetro é um símbolo de reinado, de majestade, né? Os reis, os imperadores usavam um cetro em sua mão. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei o direito de reinar. E o último instrumento seria um instrumento de castigo, que vem em referência a julgar. Portanto, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei o direito de julgar comigo. Está numa posição de julgamento também. Então, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Graças a Deus. Então, que presentaço, né, para você que vai permanecer até o fim na vontade do Senhor, o direito de permanecer com o Senhor, de compartilhar com o Senhor a sua regência sobre todo o universo. Graças a Deus. Vou perguntar aqui a Vitória se tem algum comentário no YouTube. Não, ainda não. O pessoal do YouTube está caladinho. Muito bem, assim como está aqui também. Mas podem falar, viu? Quando quiserem. Cadê o pessoal que comenta? O pessoal comenta mais no Instagram. Está todo mundo ouvindo. Será que eu estou falando tão... Nossa Senhora. Bom, estamos terminando. Também lhe darei a estrela da manhã, assim como a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira também recebe uma promessa dupla. Também a estrela da manhã. Dificilmente aqui está se referindo ao próprio Cristo, mesmo que Cristo seja chamado de a estrela da manhã, né? Que é uma das figuras mais lindas de Cristo. O que astro é aquele? A estrela da manhã, Rosana? Você que quase foi astrônoma. É uma estrela mesmo? O que é aquilo ali? Não, é o planeta Vênus. Que ele aparece... É o primeiro que aparece antes da aurora, né? Antes do amanhecer. Quando está amanhecendo na aurora, né? Antes do sol subir, o astro que normalmente aparece é Vênus, né? Que é o planeta. Mas que é visto por nós, como ele fica entre nós e o sol, ele é brilhante, né? Bem brilhante, fica como uma estrela. Então, é o mesmo chamado estrela d'alva? Estrela da alva, que alva é a mesma coisa de amanhecer, né? Vira estrela d'alva. Estrela d'alva. Estrela da manhã. Então, que é o planeta? Vênus. Então, só que Vênus, como os outros planetas, são derivados de nomes de homenagens a deuses e deusas gregos, né? Então, ao invés de se referir a Jesus, né, humanos, a Samara diz que... A grega é Afrodite, né? Isso. É a deusa de quem? Do amor e da beleza. Do amor e da beleza. Muito bem. Olha, eu quero dizer aqui que tem gente que não gostou dessa história de dizer que eles estão dormindo, não, viu? Tá todo mundo acordado, prestando atenção. Prestando atenção na aula. É só para isso de dúvida. Muito bem. Me perdoem, irmãos. Perdoem a sua pastora. Dizer assim. Porque a gente não ouve, aí pensa que a pessoa está dormindo. Porque às vezes eu estou contando história para minhas meninas e muitas vezes elas dormem, né? Muito bem. Meus irmãos, obrigado, viu, por me defenderem. Não dormindo, não. Bom, então,
a estrela da manhã, que é comparada a Jesus, não parece que é o caso de que Jesus está dizendo aqui, eu vou me dar a mim mesmo, porque ele já se deu, ele já é da igreja dele. Então, ele está se referindo a outra coisa. E o que é? Por incrível que pareça, ele está se referindo a Vênus mesmo. Mas não que ele tenha interesse de nos entregar um ídolo, né, um Deus. Mas é porque Vênus era a divindade adorada pelos generais romanos, porque ela simbolizava para eles vitória e soberania. Eles gostavam de Vênus, que era a deusa do amor e da beleza, né? Porque eles achavam que essa deusa protegia as camadas mais altas dos exércitos, né, do império. Então, eles tinham ela como a deusa protetora, né, dos generais. Eles gostavam, adoravam essa deusa. Então, possivelmente se referia à própria Vênus, porque, em outras palavras, as escrituras estão usando o símbolo bem conhecido deles para afirmar a nossa participação com Cristo em seu triunfo e governo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, essa estrela da manhã que vocês chamam de Vênus, essa estrela da manhã que os generais têm como uma proteção e como um símbolo de triunfo e de governo, pois eu vou lhe dar a verdadeira estrela da manhã, que em Cristo é o seu triunfo e o seu governo com Cristo. Ele está falando exatamente de governar com Cristo, de triunfar com Cristo. É isso que ele está dizendo. Também lhe darei a estrela da manhã, ou seja, eu também darei a vocês esse triunfo e esse governo comigo, porque o governo eterno não é do Império Romano e nem dos seus sucessores, mas é meu, diz o Senhor. Amém? Muito bem. Era isso até aqui. E eu quero, então, convidar você, se tiver alguma participação, pessoal aqui de casa também, se quiser falar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade para tirar alguma dúvida ou fazer um comentário daquilo que você ouviu hoje ou aprendeu, ou quer acrescentar. Tudo ok? Pessoal, não vai falar? Se você quiser falar enquanto eles estão lá, se preparando. Eu vou preparar umas perguntas mais difíceis do que aquela da pastora Rosana, que eu já coloco as perguntas, questionário no final. Prova, como é que chama? Prova surpresa, relâmpago e de medo. O que eu queria comentar, né, vou comentar com relação à palavra tolerância, né? O estudo de Tiatira, né, aqui no texto bíblico, ele diz que tenho visto que você tolera Jezabel, né? Então, a igreja de Tiatira é a igreja da tolerância, a igreja da convivência com o mal, não mais lá fora, não, é dentro da igreja mesmo, né? Enquanto aquela igreja que a gente viu foi Pérgamo, né? Pérgamo, né? Que era aquela igreja que começou a se assemelhar ao mundo, né? A já conversar com o mundo e já ficar muito próxima da igreja mesmo, né? O meu descarregou. Pode falar. Não, meu celular descarregou, pessoal, aí vocês vão ficar escutando, tá bom? Dá para escutar? Eles já estão. Pronto. Então, a igreja de Tiatira é a igreja da tolerância, a igreja que
já tolera dentro das suas paredes entre aspas, mas dentro do seu corpo, né? Já convive com o mal, assim, de uma maneira totalmente natural, né? O mal já não é algo abominável, o mal já não é algo temido, não é algo descartado, separado, colocado à parte, né? Mas o mal passa a fazer parte da prática daquela igreja, uma prática cotidiana do mal, de maneira que pode-se dizer que Tiatira pode-se aplicar a ela aquele versículo que diz lá no Antigo Testamento, que eu não vou saber dizer agora em que livro é, mas ele diz assim, né, a palavra de Deus diz: ai daqueles que chamam mal bem e bem mal. Mas Tiatira, ela passou a não distinguir mais. Ela começou a tolerar de uma forma que ela já não distingue mais o mal do bem. E tudo virou uma coisa só. Um sincretismo, né? Uma mistura lá dentro da igreja. E isso é um alerta, eu acho que para a gente hoje, né? Porque eu acho que cada vez mais hoje a igreja está tolerando muita coisa, né? Gente, como a igreja tem tolerado coisas, né? Como a igreja tem, em nome de ganhar adeptos, em nome de salvar, que isso não é salvação, o pecador, nós não adentra na nossa porta, não só o pecador, mas o pecado também, né? A gente passa, vem o pecado também, né? E aí a gente passa a não ser mais luz e a não ter mais diferença, né? Na hora que a gente começa a tolerar na nossa vida o mal como sendo bem, como sendo natural, como sendo normal, a gente já não faz nenhuma diferença, né? Diferença com o mundo. É a tolerância da desonestidade, né? Não tem problema da gente ser desonesto, todo mundo é cultural, né? Aí eu posso ser também desonesto, né? É cultural. A gente coloca as coisas nesse patamar e acaba tolerando o pecado na nossa vida, né? É a mentira, né? É a imoralidade, hoje é tão natural, né? Você ter, por exemplo, o sexo antes do casamento, né? Ah, mas isso é da época, né? É moderno, é assim mesmo, não tem como não ser, né? Não tem como não ser, e a gente vai tolerando essas coisas, e a gente vai admitindo como natural na igreja, né? Como que a gente pode continuar naquilo ali, naquela prática. E outras coisas mais, muitas outras coisas, né? Outro tipo de essa ligação, né, da igreja hoje espúria com a política, é outro tipo de tolerância que nós estamos tendo, né? Deixamos de pregar o evangelho para pregar partido, para pregar ideologia política. Isso é abominável, porque sempre que a igreja se uniu à política e ao Estado, à política partidária e ao Estado, a igreja quem perdeu. A igreja perdeu. A igreja perdeu de quê? Da sua essência, porque começou a tolerar coisas que a politicagem tolera, né? E a igreja passou a ter que tolerar, aceitar, para poder fazer parte, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Se nós não estamos caindo nas mesmas trilhas, nos mesmos erros da nossa irmã Tiatira. Então, seria aquele desejo de agradar a outros que não ao Senhor, né? E aí, quando se faz isso, sempre a igreja ou o cristão individualmente, ele cai em diversas armadilhas quando ele tenta agradar alguém que não é
o Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos já seguir aqui para o encerramento. E eu não sei como é que está aí a conexão do Reginaldo. Está me ouvindo, Reginaldo? A Anne. Opa. Ele falou? Está ouvindo? Reginaldo, eu não tenho fone aqui. Não ouvi, Reginaldo. Não? Anne, você está ouvindo? Reginaldo falou, está aqui. Pronto. Pois, Reginaldo, por favor, faça uma oração encerrando Ok. Ó Senhor, meu Deus, obrigado por mais isso. Essas mais explicações sobre a história da Bíblia, sobre a sua palavra, que nós lemos em Apocalipse, sobre o conhecimento adquirido hoje, Senhor. Ensina que aplique para a nossa vida, Senhor. Que abra nossas mentes, que aceite o que está escrito na duvidamos da sua palavra, Senhor. O que nós pedimos, Senhor, que não toleres as coisas ruins que nós aprendemos, mas sim que ensinamos que nós devemos seguir, está na sua palavra, Senhor. Muito obrigado por aceitarmos, Senhor, com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, para entender o que realmente o Senhor quer da nossa vida, Senhor. Tudo que eu peço, Senhor, o Senhor cuide de nós, cuide da nossa família, cuide dos nossos irmãos que estão em casa, dos irmãos ausentes, cuide, Senhor, para que todos estejam firmes e presentes na sua frente, para ouvir a sua palavra, sempre e sempre. Então, teu filho amado, amém. Amém. Bom, meus irmãos, quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, abençoe você, Reginaldo, a Anne, a Juliane, o Luiz, Vitória, a Rosana, a Samara, e todos também que estão acompanhando pelo YouTube. O Luiane, é Luiane, desculpe, estava ali no cantinho. Luiane também, que Deus abençoe a sua vida, todos vocês, o Gael, que apareceu também por aqui. Gael lindo. Todos que estão acompanhando ali pelo YouTube, que sejam abençoados em nome de Jesus. E vamos continuar firmes e fortes no estudo de Apocalipse. Hoje eu estou satisfeito, a transmissão foi boa, deu tudo certo, né? Ali pelo YouTube, pela nossa conferência aqui. E o importante é que nós possamos participar juntos e estar estudando a palavra juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, em nome de... Amanhã, meio-dia, hein? Todo mundo na Conexão Renovo. E eu tenho algo importante, não posso deixar de dizer logo. Amanhã, nossos pequenos grupos vão voltar a ser presenciais. Você não precisa levar ninguém para a sua casa ainda. Mas cada um na sua família vai fazer. Não haverá a transmissão. Então, você faz na sua casa. Estou vendo aqui, vou pegar como exemplo, Luiz, Luiane e Juliane. Lá tem mais Rejane e Luiane. Se juntam, e a tia, que está lá também. Juntam, todo mundo, vão fazer o pequeno grupo. É o seu pequeno grupo. Vou mandar o boletim, cada um faz a sua reunião, tá certo? Pastor, eu estou aqui sozinho, então não tenho condição de fazer isso. Aqui somos 2 aqui na nossa casa. Aí você faz o seguinte, você se junta através de um aparelho telefônico, você pode fazer aquela ligação do WhatsApp, aquela ligação de vídeo. Por exemplo, a irmã Fátima, sugestão, né? Pode juntar-se com alguns mais próximos dela, lá da família, ou mesmo também lá com Reginaldo e Betinha. Já pensou? Pequeno grupo, né? Ana Célia. Então, façam seus pequenos grupos. Só não vão fazer grupo grande demais, tá bom?
grupos realmente pequenos, juntando a sua família, que caibam no WhatsApp, né? Que seja assim, 3, 4, 5 pessoas, acho que é suficiente, até 6, para que você esteja aí degustando da palavra de fazer em casa, só faça na sua casa, vai ser bênção. A gente vai estar mandando algumas orientações aí nos grupos, você pode acompanhar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.